Olá, queridos adolescentes, muito bom dia a todos vocês. Como vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde, neste período que estamos passando. Que Deus continue a guardá-los, protegê-los, a vocês e a seus pais, avós, todos os familiares. Nós temos vivido um período bastante sério, bastante grave, que requer de nós bastante prudência, cautela, sabedoria e principalmente nós oremos e sigamos confiantes no Senhor e clamemos para que o Senhor sare a nossa terra desta grande enfermidade que tem acometido o nosso país. E espero que vocês estejam bem, estejam todos firmes no Senhor, firmes e animados, alegres, motivados sempre no Senhor para servi-lo, para adorá-lo em qualquer circunstância. Que Deus abençoe e que Deus os abençoe grandemente nesta aula que nós iniciaremos. Nós começamos a nova revista. Nós estamos na revista em que nós estudamos as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. E essa revista é foi muito bem escrita, né? Em especial esta lição, né, que nós veremos hoje. E com certeza eu creio que já tem sido uma bênção em nossas vidas, uma bênção na vida de todos os irmãos da nossa igreja que estão estudando ela. E hoje nós teremos a terceira lição da nossa revista. Espero que vocês estejam acompanhando, firmes, assiduamente, nas aulas com nossos professores, nosso professor presbítero Toninho, nosso professor Jorge. E continuem firmes, continuem acompanhando as aulas, buscando o alimento espiritual que nós necessitamos, carecemos diariamente e assim, né, podermos viver cada vez mais de acordo com a vontade do Senhor. E então, para o nosso início, eu irei projetar os slides. Aqui. Agora. Pronto. Muito bem. Então, essa é a lição de número 3 de nossa nova revista. Caso você não tenha conseguido ela, me escreva, me envie uma mensagem que nós veremos como lhe ajudar. Nossa lição é sobre a igreja em Éfeso, a primeira das 7 igrejas das quais nós lemos, nós ouvimos a, a palavra que o Senhor Jesus traz às igrejas. Ela é a primeira das 7. A igreja em Éfeso. Como vocês podem ver, ao fundo está uma parte da cidade de Éfeso que permanece até hoje, né? Embora em ruínas, né? Nós vemos então aqui, né, essas ruínas antigas da cidade de Éfeso e com turistas. É uma cidade que é muito visitada e eu creio que certamente por causa que é uma cidade na qual o, o apóstolo João, né, escreveu a epístola de Apocalipse direcionada, né? Então certamente ela só é conhecida hoje, a sua fama se dá ainda mais do que achados históricos, se dá por ela ter sido ela ter abrigado uma das igrejas do Apocalipse. Muito bem, então nós vamos meditar sobre a igreja em Éfeso e o que o livro de Apocalipse nos diz sobre a igreja em Éfeso, o que o Senhor Jesus nos diz sobre a igreja em Éfeso. Para isso, nós vamos ler o texto base. Se encontra em Apocalipse, capítulo 2,
versos 1 a 7. Eu irei projetar para nós e faremos a leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus, em Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai eterno, a Ti, Senhor, pertence toda a glória, o louvor, o domínio, pelos séculos dos séculos, Pai. Ó Senhor, rogamos a misericórdia do Senhor sobre nós, perdão dos nossos pecados, Pai, pois somos pecadores, carentes, necessitados totalmente do Senhor, da misericórdia e da graça do Senhor sobre nossas vidas, Pai. Perdoa-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, e consagra-nos, santifica-nos para louvar-te, para adorar-te, para servir-te, ó Deus, pois Tu és, ó Senhor, o único Deus vivo e o nosso Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, abençoe-nos neste momento de aula, tem misericórdia, Pai, de nós, que possamos aprender da palavra do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha nos iluminar e conceder entendimento, Pai. Abençoe cada adolescente que estará assistindo esta aula, Pai. Assim eu oro, no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem. Como eu pude iniciar na nossa aula, o livro de Apocalipse, ele se constitui em um livro direcionado às 7 igrejas da época do apóstolo João. Eram 7 igrejas existentes em meados do final do século I, então muito próximo ainda ao ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, e até também com certa proximidade ao ministério do nosso Senhor Jesus. Ou seja, foi um livro escrito durante o primeiro século. E o livro foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos, preso por causa da perseguição que havia. E ali, o apóstolo João, o último apóstolo vivo, ele então foi escolhido por Deus para receber as visões gloriosas e a mensagem gloriosa do Apocalipse. Para assim, as igrejas daquela época e as igrejas do porvir, todas as igrejas, a igreja de Cristo, de todos os séculos em diante, teriam então a revelação do Senhor Jesus Cristo quanto às últimas coisas, quanto às coisas do porvir. Então, o livro de Apocalipse, ele é um livro no qual nós lemos a respeito do nosso Senhor Jesus, do Cristo ressuscitado e glorioso. É um livro que nos dá esperança, pois é um livro que fala sobre a consumação de todas as coisas, sobre coisas que já aconteceram, coisas que acontecem e as que ainda acontecerão.
E então é um livro no qual nós devemos nos deleitar e nos alegrar, pois é um livro que fala a respeito do retorno de Cristo. E é um livro que mostra que o Senhor Jesus, ele venceu, ele é vencedor, venceu na cruz do Calvário o pecado em nosso lugar e venceu também a morte ao ressuscitar. E também venceu e vencerá ultimamente todos os seus inimigos quando ele retornar em glória. Então é um livro para nos dar esperança, que nos dá esperança. Então ele não é um livro de, de mistérios, um livro para nos entreter com coisas misteriosas. Por mais que haja coisas de difícil compreensão e símbolos de difícil interpretação, a mensagem do livro é clara. O Senhor Jesus venceu todos os seus inimigos e ele virá para resgatar sua noiva, a igreja de Cristo, a igreja que persevera, a igreja verdadeira, a igreja que foi lavada no sangue de Cristo e a igreja, a sua igreja, perseverante, mesmo em meio às perseguições. Então, meus irmãos, para também um entendimento melhor do capítulo 2, se faz necessário que nós leiamos o capítulo 1 de Apocalipse, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto,
mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meus irmãos, que maravilhosa passagem. Nós vemos então no início do livro de Apocalipse sobre a revelação que foi dada ao apóstolo João. Um anjo apareceu a João em visão, e este anjo anunciou o que o nosso Senhor Jesus disse a João. Então foi uma revelação vinda da parte do próprio Filho de Deus, do próprio Deus Filho, diretamente para João. E o apóstolo, então, quando ele teve essa visão, quando ele viu ao Senhor Jesus, ele cai aos pés do Senhor Jesus como morto. Era uma visão gloriosa, celestial, algo sobrenatural de Deus. E diante de tamanha glória, de tamanha revelação, o apóstolo João ele cai como morto, como morto. Vejam como foi algo muito forte. Porém, o Senhor Jesus o restaura após esta visão gloriosa. E, e nós lemos então neste texto e conhecemos um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus após sua ressurreição e após a sua ascensão. Nós vemos aqui então a majestade do Senhor Jesus, a sua glória, o seu poder. Nós vemos que nesta visão, nesta descrição, nós vemos que grande poder tem o Senhor Jesus. Que grande poder, tendo o Senhor Jesus vindo ao mundo de forma humilde e, e como o servo sofredor, tendo sido ele rejeitado por muitos, pelo seu povo. Agora, após ter ele consumado a sua obra na terra, ter ele morrido em nosso lugar e ressurgido, ele então, agora ele nos mostra a sua glória. Ele então nos mostra a sua majestade, o seu estado que ele já possuía antes de sua encarnação, pois ele é Deus Todo-Poderoso. E então, meus irmãos, nós vemos que nesta introdução, o Senhor Jesus, ele dá esperança às igrejas, pois ele é o Alfa e o Ômega. Ele é a fiel testemunha, o soberano rei dos reis, rei da terra. Ele é o soberano. As igrejas viviam em face de perseguição, e o Império Romano, dominante da época, os subjugava, mas o Senhor Jesus aqui mostra que ele é o rei dos soberanos, ele é o soberano dos reis da terra e o primogênito dos mortos. Que bênção, meus irmãos! Nosso Senhor Jesus é o primogênito dos mortos, aquele que foi o primeiro a ressuscitar e a subir aos céus como homem, sendo ele Deus homem. Muito bem, em nossa lição nós então estudaremos, nós nos focaremos na igreja de Éfeso. Então, na primeira carta que é enviada à igreja de Éfeso. E então, se faz importante que nós relembremos ou conhecemos um pouco mais sobre o contexto da igreja de Éfeso. Muito bem, a cidade de Éfeso ela era conhecida
por sua prosperidade, por sua riqueza. Era uma cidade portuária que muito conhecida por seu comércio, principalmente comércio de artigos religiosos, e era a capital da Ásia naquela época. A cidade de Éfeso, ela, é, ela abrigava um templo, um grande templo, de uma deusa da época chamada Diana ou Ártemis. E essa divindade era adorada pelos cidadãos de Éfeso. Então nós vemos que era uma cidade próspera, mas era uma cidade idólatra. Os habitantes, os cidadãos, eles eram comprometidos com a idolatria, com a adoração a falsos deuses. E nós veremos que também era uma cidade que era comprometida com imoralidade, com impureza. Ou seja, o pecado estava disseminado pela cidade. Era uma cidade afundada no pecado, mas ali havia uma igreja, havia servos do Senhor Jesus, crentes, vivendo naquela época e tendo todo esse contexto de idolatria e imoralidade ao seu derredor. E algumas informações importantes sobre a cidade de Éfeso. Como eu vinha a dizer, era a capital provincial romana da Ásia Menor. Ela continha uma população de mais de 250 mil habitantes, que era um número grande para a época. E nessa cidade acontecia, além da adoração dessa deusa Diana, Ártemis, essa falsa divindade, além disso, havia também adoração ao próprio imperador. Havia um templo para o imperador Domiciano, que provavelmente era o imperador quando o Apocalipse foi escrito. Havia uma grande estátua do imperador. Então vejam como era uma cidade idólatra, como eles eram adoradores de falsas divindades. Mas lá havia a igreja de Cristo, estava plantada lá. A igreja de Éfeso havia sido fundada pelo apóstolo Paulo. E, inclusive, nós temos a carta de Paulo aos Efésios, que é palavra de Deus, e foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para estes irmãos, os quais ele conhecera, pois ele fundara esta igreja. E então é neste contexto que a igreja de Éfeso está. Além disto, a cidade também era um centro de práticas ocultas e mágicas, como Atos nos informa. Nós lemos até naquela ocasião que homens que eram antes comprometidos com essas coisas, com práticas idólatras, magia, eles haviam, quando eles se converteram, eles, eles queimaram os seus pergaminhos mágicos, eles queimaram os seus livros de magia, de obscurantismo, queimaram essas coisas. Pois essas coisas já não faziam mais parte da nova natureza daqueles, daqueles crentes. Isso realmente deveria ser abandonado. E então, uma aplicação para nós, né? Devemos rejeitar qualquer tipo de misticismo, de superstições, de procurar descobrir as coisas que de uma forma diferente da palavra de Deus, né? Nós devemos de fato nos apartar dessas coisas que envolvem magia e todo esse tipo de coisa. Isso de fato não deve estar próximo de nós, né?
Nós não devemos ter nenhuma familiaridade com coisas como essa, como horóscopo e astrologia, pois nós temos ao Senhor Deus, nós cremos no Senhor Jesus Cristo e Ele é o nosso Senhor. Ele é o soberano, Ele conhece o nosso futuro e nele nós confiamos e descansamos. E a igreja de Éfeso era uma igreja firme doutrinariamente, como nós veremos também a seguir. Vejam que nós veremos no nosso texto base de que o Senhor Jesus elogia essa igreja. Ela estava então em um ambiente sociocultural pagão, contaminado pelo pecado, pela imoralidade, pela idolatria, mas é uma igreja que estava resistindo às pressões externas. E isso, de fato, é maravilhoso. E pelo histórico que ela teve, nós entendemos bem, né, como ela pôde suportar as pressões externas. Por quê? Foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, um homem de Deus, e, e também foi pastoreada por Paulo, por Timóteo, jovem Timóteo, e também pelo apóstolo João. Vejam que grandes homens de Deus é, edificaram essa igreja, né? Foram instrumentos de Deus para edificar essa igreja. Mesmo após 3 décadas da fundação da igreja de Éfeso, a igreja havia se mantido firme na palavra, na verdade, na doutrina, não aceitando heresias e rejeitando os falsos mestres. Há um escritor, um pai da igreja chamado Inácio de Antioquia, que, que nos atesta que de fato a igreja de Éfeso era uma igreja fiel. Ele escreveu no primeiro século de que aqueles irmãos eles, eles viviam segundo a verdade, que nenhuma heresia se aninhava entre eles, ou seja, fazia morada na congregação, e que eles também não davam ouvido a ninguém que falasse de qualquer coisa a não ser de Jesus Cristo na verdade. Ou seja, eles, eles não davam ouvidos, eles não aceitavam doutrinas estranhas, sabedoria humana como misturada com, a, com verdades bíblicas. E assim, meus irmãos, vamos retornar ao nosso texto, Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. E então nós leremos novamente e procuraremos aprofundar-nos no que a palavra de Deus nos ensina. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, eu irei destacar aqui para nós. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, ele diz para o apóstolo João escrever ao anjo da igreja em Éfeso. O anjo da igreja seria o líder da igreja, o pastor da igreja, ou ainda o presbítero da igreja, que seria então o líder espiritual daquela comunidade, ao líder, ao pastor, presbítero, ao ministro, que o Senhor Jesus direciona a carta. Então nós vemos ah, a grandiosidade deste ministério, nós vemos que a grande responsabilidade ao ministério pastoral e também de que este, como líder, então, ele, ele então seria aquele que repassaria a mensagem de Cristo à própria igreja. Vejam que tremendo. E assim diz, ele, assim o Senhor Jesus diz que
ele conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, ele segura firme as 7 estrelas, os pastores, os líderes das 7 igrejas, sustentando-os, guardando-os. E ele também, o Senhor Jesus, anda entre as igrejas, que são simbolizadas pelos candeeiros de ouro, que o apóstolo João viu no início da visão. Então o Senhor Jesus, ele está presente no meio da igreja, na igreja de Cristo, universal, né? Ou seja, por todo o mundo, mas também presente nas congregações, nas igrejas localizadas, físicas. O Senhor Jesus, ele é onisciente, ele conhece as nossas obras, ele conhece as suas igrejas. E essa igreja era uma igreja laboriosa, como o texto nos diz, trabalhadora, operosa, que trabalhava e perseverava na verdade, na doutrina. E eles também rejeitavam homens maus, estes homens que eram enviados à igreja como missionários, mas na verdade eram falsos mestres, falsos profetas, para disseminar heresias, falsos ensinos, como a doutrina dos nicolaítas, e possivelmente até ainda o gnosticismo, o docetismo, que são heresias que o apóstolo João combate nas suas cartas. E então nós vemos que essa igreja colocaram esses falsos mestres à prova e os acharam mentirosos, eram de fato falsos mestres. Então o Senhor Jesus elogia essa igreja por essas características, por essas condutas da igreja em Éfeso. Eles tinham perseverança, ou seja, em meio àquele contexto dominado pelo pecado, pela impureza, pela imoralidade, aquela igreja perseverava firme, perseverava na fé. Isso, de fato, é algo tremendo. Nós não conseguimos imaginar como era a imoralidade naquela época, naquela cidade. Havia práticas de imoralidade sexual no templo, aquela deusa chamada Diana. Então, era uma geração, uma civilização comprometida com o pecado e afundada, entregue aos pecados, com o vazio na alma, inundadas no pecado. E então, esta igreja, a igreja de Éfeso, não havia se contaminado. Deus havia preservado eles da imoralidade que estava presente naquela época e que também está presente em nossos dias. Nós, ainda que estamos passando por um período de pandemia, de por certo Deus estar manifestando seu poder diante das nações, ainda assim muitas nações, muitas pessoas permanecem nos seus pecados, permanecem na perversidade, permanecem ofendendo a Deus, agindo contra Deus, vivendo de forma imoral, dissoluta. Temos de estar vigilantes e não nos contaminarmos com nada disso que porventura venha a se aproximar de nós. Não podemos nos envolver com imoralidade, não podemos nos envolver com qualquer semelhança à impureza. Temos que ser cautelosos. Nossa conduta, nosso procedimento, nosso comportamento deve ser um comportamento santo. Como a palavra de Deus nos diz, sede santos, porque eu sou santo. Agora que estamos em Cristo, né? Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, de acordo com a nossa nova natureza, fazendo morrer o velho homem
Que seja assim em nossas vidas, meus irmãos, queridos adolescentes, que andemos em santidade, em pureza, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Ah, com certeza é muito melhor uma vida pura, é muito melhor uma vida de santificação do que uma vida que vai se deixando levar, contaminar por tendências do mundo, por, por práticas que não agradam ao Senhor, por modelos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Que assim seja em nossas vidas, adolescentes, que nós almejemos a santidade, a santificação em todo o nosso ser, em todas as áreas de nossa vida. Meus irmãos, contudo, esta igreja, ela tinha algo no qual ela estava pecando. O Senhor Jesus diz que eles abandonaram o primeiro amor. E essa, então, é a exortação, a advertência que o Senhor Jesus faz àquela igreja. Era uma igreja firme, doutrinariamente, perseverante, era uma igreja comprometida com a verdade, mas era uma igreja que havia se esfriado no amor, abandonado o primeiro amor, que seria então as primeiras obras. Eles, eles então acabaram se deixando esfriar diante de todo aquele contexto que eles estavam vivendo. O amor deles se esfriara. E então eles não tinham mais aquele mesmo amor dos primeiros anos com Cristo. E eles então possivelmente não estavam amando o próximo, aqueles que sim viviam distante de Deus, eram de fato inimigos de Deus, mas que deveriam receber o amor da igreja, a manifestação de amor. Então, é, que viessem a pregar o evangelho para eles, desejar que eles se convertessem. Possivelmente isso não estava acontecendo na igreja em Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor Jesus chama-os ao arrependimento, para que eles lembrassem quando ocorreu o momento de que isso aconteceu, então se arrependessem e voltassem a, a viver na prática do amor. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 13 que sem o amor ele nada seria. E de fato, nós, sem amor, nós não estamos agradando ao Senhor. Nós precisamos sempre verificar, pedir para que Deus sonde o nosso coração, para ver se nós estamos andando em amor, amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. E o Senhor Jesus, ele faz uma exortação, uma advertência. Se eles não se arrependessem, se eles não voltassem à prática do primeiro amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, aos irmãos e o amor aos inimigos, o candeeiro seria removido, ou seja, aquela igreja possivelmente então deixaria de ser igreja. Aquela igreja se desfaria naquele lugar. E em seguida o Senhor Jesus ainda elogia aquela igreja porque eles odiavam as obras dos nicolaítas, que eram hereges, pessoas que estavam comprometidas com ensinos de Balaão, que foi aquele profeta do Antigo Testamento, o qual encorajou o povo de Israel a se comprometer com a idolatria e imoralidade, e também com Jezabel, que também no Antigo Testamento era uma mulher idólatra que, que havia feito a nação pecar juntamente com o rei Acabe. E eles odiavam aquelas obras corretamente. E, e o Senhor Jesus também odiava certamente
né? Certamente. Então vejam que nós, crentes, devemos então amar o que Deus ama, o que o Senhor Jesus ama, e odiar ao que Jesus não ama. Assim deve ser para conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, neste último versículo, nós lemos que o vencedor, aquele que perseverar até o fim, como o Senhor Jesus diz no, no sermão, no seu sermão escatológico, de que aquele que perseverar até o fim será salvo. Assim também ele diz que o vencedor se alimentaria da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor é o crente que persevera até o fim, que permanece firme na fé, permanece amando ao Senhor, obedecendo a Deus, permanece amando ao Senhor Jesus, seu Salvador, que por nenhuma circunstância deixa ao Senhor, por nenhuma circunstância se aparta de Deus e se aparta da comunidade cristã, do corpo de Cristo, por nenhuma circunstância. O verdadeiro cristão, ele persevera, ele irá prosseguir, ele irá ser guardado pelo Senhor. Como o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Filipenses, aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E em Judas, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ou seja, o Senhor Jesus, ele quem nos sustenta. É Ele quem nos guarda e nos faz perseverar até o fim, até o último suspiro de nossa vida, permanecendo fiel, fazendo com que nós permaneçamos fiéis. E nós, a Igreja de Cristo, os crentes verdadeiros, nós desfrutaremos da vida eterna, que aqui é simbolizada como a árvore da vida que havia no Éden, que estava ali disponível a Adão e Eva antes da queda. Nós também desfrutaremos desta árvore da vida que simboliza a vida eterna. Então, para a nossa conclusão e aplicações, a igreja de Éfeso era uma igreja que foi uma igreja elogiada pelo nosso Senhor Jesus e com características muito significativas. Os elogios que o Senhor Jesus faz a essa igreja são maravilhosos. Era uma igreja que, em meio a todo o contexto de paganismo muito forte naquela cidade, a cidade de Éfeso, que era a capital do paganismo e da idolatria, era uma igreja que não havia se contaminado. Eles permaneciam na doutrina, permaneciam no evangelho da graça, não deixando que heresias, que falsos ensinos fossem adentrando a igreja. Era uma igreja que perseverava, firme na fé, firme, mesmo que, que diariamente eles tivessem que lutar contra os falsos mestres, eles assim o faziam, eles lutavam. Então eles eram uma igreja esforçada, firme no Senhor, que não esmorecia diante de todas essas tentativas de falsos mestres. Era uma igreja perseverante na fé no Senhor Jesus e na palavra. Contudo, era uma igreja que havia esfriado em seu amor. Era uma igreja que precisava retornar às primeiras obras, ao primeiro amor. E muitas vezes é assim para conosco também. Nós que, pela graça, para a glória de Deus, já temos muitos anos com o Senhor, mas que por vezes o nosso amor pode se esfriar, e podemos acabar esquecendo do, dessa tão grande virtude, a maior das virtudes,
que é o amor, que, que é o cumprimento de toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, que nós, crentes do Senhor Jesus, que nós conservemos firme a verdade, a sã doutrina, a palavra de Deus e ao mesmo tempo conservemos firme o nosso amor aos irmãos, o amor que vem de Deus, o amor que vem do Espírito Santo, o amor ágape, o amor que se entrega, que se doa, que serve, que, que se humilha, o amor que admoesta, que aconselha, que encoraja, o amor que de fato vem de Deus. Que seja assim em nossas vidas, que amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Que Deus nos abençoe, que sejamos, como esta igreja, perseverantes, perseverantes neste período que nós temos vivido de pandemia, perseverantes no Senhor Jesus, sabendo que Ele está conosco, Ele está entre nós, como Ele estava entre aquelas igrejas. E que nós estejamos firmes e fortalecidos no amor que vem de Deus, amando ao nosso próximo, servindo ao nosso próximo, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e lhe conceda um excelente domingo em sua presença. Que Deus abençoe e até a próxima.